trabalho é mais do que botar um filme para rodar, um olhar etnográfico sobre uma noite de cineclube em Caxias, né? Quem vai apresentar é a Renata da Silva Mello. Olá, boa noite. Feliz de estar aqui compartilhando esse espaço com outras pessoas que também estudam a Baixada, estão aí pensando a Baixada. Meu nome é Renata, e esse artigo, né, que eu enviei para Cadernos e que eu vou apresentar aqui, ele é parte da minha pesquisa de doutorado, que eu defendi no final de 2024, né? E ele é uma parte de uma reflexão que eu fiz num dos capítulos da tese, que foi uma tese que procurou pensar os circuitos audiovisuais da Baixada, né? Então, meu doutorado foi na antropologia, e esse olhar etnográfico, né, que eu procurei trazer no artigo, ele busca olhar, né, como diz o Magnani, que é um antropólogo que foi importante para a minha pesquisa, olhar de perto e de dentro, né? Então, entender como que a minha principal questão é entender como que os cineclubes, né, da Baixada, esse movimento da Baixada audiovisual, né, que é um movimento muito forte. A Baixada tem uma cena audiovisual já muito forte aí desde os anos 80, historicamente, né, com a TV Machambomba e tudo mais, e que ali, a partir dos anos 2000, né, com uma série de mudanças sociais que a gente viveu, teve um surgimento forte, uma intensificação forte do movimento cineclubista, né? E a minha pesquisa tem como foco os cineclubes que estão vinculados ao movimento Baixada Filma, né, que reúne uma série de cineclubes e coletivos e cineastas da Baixada. E a minha intenção era justamente pensar como é que esse movimento tá ali construindo uma outra relação com a cidade, né? Está construindo outras territorialidades, problematizando a ideia de centro, de periferia, né? O que é o centro, o que é a periferia, quem é que define que uma parte da cidade é mais interessante para a produção cultural, né? E, enfim, todas as questões estruturais também, as desigualdades que afetam isso. Então, esse artigo especificamente, né, mais do que botar um filme para rodar, esse título, ele é uma aspa do Igor Barradas, né, que é do Igor Barradas, não, do HB, que é de uma história que o HB conta no livro dele, que é O Serol Fininho da Baixada. É uma referência super importante, né, para todo mundo que está pensando aí cinema na Baixada. Para o meu trabalho foi muito importante. E aí ele conta de uma sessão que foi meio que um mito fundador, assim, do Mate Pangu, que é um cineclube de Duque de Caxias, né, super importante, já que existe aí há mais de 20 anos, surgiu em 2003, se eu não me engano, surgiu em 2003. E esse evento, que foi o evento de lançamento do Progresso Primavera, né, do filme do Igor Barradas, foi meio que isso, um mito fundador desse cineclube que é super importante nesse movimento de cinema da Baixada. E essa ideia do mais do que botar um filme para rodar é interessante para pensar assim etnograficamente, né? Porque numa pesquisa a partir desse olhar etnográfico, antropológico, né? É interessante a gente olhar para uma sessão de cinema, de cineclube, não só pensando nos filmes em si, né? Mas nas relações que são produzidas ali, os encontros, né? E eu acho que o Mate traz muito isso. E a ideia de botar, mais do que botar o filme para rodar, é pensar que, para além do filme que é exibido ali, esses encontros que são produzidos entre as pessoas e essa magia do cineclube, né? Eu trago um pouco a ideia do estante mágico, que é também uma ideia trazida pelo HB, essa ideia de que é preciso construir todo um ambiente ali de uma sessão de cineclube para, ele fala, né, para deixar os deuses do cinema baixar. Né? O HB é uma figura super poética, acho que muitos aqui conhecem, vários de vocês conhecem, e para criar esse ambiente. Né? Então, no meu relato etnográfico, eu fui tentando descrever um pouco como é que é esse ambiente. A sessão que eu escolhi para poder trazer esse relato foi uma sessão que aconteceu em 2019,
que eu tive lá presente, fazendo, né, o que a gente chama de observação participante. Foi uma sessão muito especial, porque foi o lançamento de um longa no Flow, né? O longa no Flow, que é feito pelo José Alçani e pela Laís Dantas, né? E foi uma sessão que teve também curtas, né? Também que é também uma das marcas das sessões do MAT. E aí, nesse relato, eu vou descrevendo, né, toda essa construção desse ambiente, né, desde a chegada ali, desde da música, da cerveja, né, da própria curadoria dos filmes, do tema que é tratado, né, nos filmes, o longa que é exibido, né, nessa sessão. Ele aborda os circuitos de slam e de rap no Rio de Janeiro, então ele circula. É um filme que conta sobre esses circuitos de rap e de slam, e é muito interessante como é que vai construindo, né, essa territorialidade, essa relação entre diferentes, e pensando como é que a periferia ela está em diversos espaços, inclusive no centro, né? Então ela vai costurando espaços ali da metrópole do Rio e trazendo isso para a tela. Então é muito interessante, porque esse circuito do audiovisual olhando para o circuito do hip hop e do slam. Fica muito evidente também quando a gente vai observar as sessões, né, dos cineclubes na Baixada, a importância de abordar, para além dessas questões da territorialidade, né, a questão do gênero, questões raciais, a desigualdade social, né, e aí como é que no espaço do cineclube é possível construir uma forma de olhar criticamente para essas questões, a partir dos filmes, a partir dos debates, mas de uma forma também que não vai abrir mão desse lugar da diversão, desse lugar do encontro como como uma coisa que está para além de algo puramente didático, né? É possível pensar criticamente de uma forma divertida, né? Eu acho que as sessões do MAT trazem muito isso, assim, tanto que a minha tese foi Cinema, Cidade e Cerveja, no título, para trazer um pouco essa ideia, para pensar como a cerveja um pouco como essa metáfora, né, de uma periferia que quer se olhar, que quer se ver na tela e quer problematizar uma série de questões, mas também e se divertir também ao mesmo tempo, também poder criar, experimentar, né, sem estar também dentro de uma moldura, né, do que muitas vezes se espera desses espaços. Então, essa foi uma sessão. Quanto tempo eu tenho ainda, gente? Só para eu poder me organizar. Eu comecei. Deixa eu ter uma ideia aqui. 7 minutos. Eu não cheguei a separar fotos. Achei a ideia era um pouco fazer um bate-papo mesmo, trazer um pouco. Contar um pouco, né, desse processo do trabalho e tal, compartilhar um pouco isso. E deixa eu só abrir aqui uma coisa que eu preparei. Só um minuto. Então, outras questões que eu acho que é interessante chamar a atenção, né, para o Cineclube como um espaço que, para além do cinema, vai estar reunindo também várias outras linguagens, né? Então, essa sessão foi uma sessão que teve também uma apresentação de slam, tem o lugar da música, o lugar da festa, né? São sessões que têm shows, então que tem essa profusão de sentidos e de manifestações culturais que são fundamentais para a criação desse ambiente, né? Então, que eu busquei assim perseguir e retratar um pouco no trabalho foi esse instante mágico, né?
ali dialogando um pouco com a Favret Saada, que está pensando ser afetado, né? Então, ela vai trazer muito também essa ideia de que certas experiências, certas situações que a gente busca estudar e analisar, a gente vai precisar ir além de uma simples, da pura observação, né? Ou da pura busca por um entendimento racional das coisas. O ser afetado é a ideia de que a gente precisa também se deixar afetar, né? Se deixar comover e partilhar de um momento juntos com as pessoas com as quais a gente está trocando ali, construindo a pesquisa. E essa sessão especificamente foi muito especial, foi uma sessão muito emocionante, porque uma das, né, enfim, os diretores dos filmes tinham uma relação muito próxima ali com o Mate. Uma das autoras, né, a Laís, foi aluna do HB, então teve um momento super comovente, assim, de choro, de abraço, esse encontro, né, essa fusão de tempos, assim, e essa coisa tão interessante da Baixada, do movimento cinema da Baixada, que é essa tríade, né, de formação que está ali, está atuando na produção de filme, mas também tem uma atuação muito forte na formação, ao mesmo tempo ensinando novas pessoas a fazer filmes, e a partir daí produzindo novos filmes, e a partir daí também criando novas exibições. Então, é todo um sistema que se retroalimenta, onde todas as pessoas que fazem parte dessa cadeia se reencontram, né? Enfim, estou lembrando aqui, estou vendo a Adriana, né? A Adriana foi uma outra referência super importante no meu trabalho, Afetos Revolucionários. Eu li, foi super, super importante. Eu acho que é um pouco isso, assim, eu acho que aquilo que você traz no seu trabalho também, Adriana, foi muito importante para essa reflexão de que a gente só consegue entender como um movimento tão forte de cinema como o da Baixada existe, se sustenta, né, já há mais de 2 décadas, com tanta dificuldade, com tanta desigualdade, com tanta falta de estrutura, né, em termos assim do que deveria ser garantido pelo Estado, né, de estrutura de equipamentos culturais e tudo mais, e de forma de sustento, né, dos artistas. A gente só consegue entender como esse movimento se sustenta de uma forma tão rica, tão criativa, se a gente olhar para os afetos, né? Se a gente olhar para essa... Então, é um pouco... Assim, o meu trabalho foi uma tentativa de fazer um pouco esse retrato, sabe? Então, as minhas... eu vou descrevendo isso, eu descrevo esse momento do choro compartilhado, né? Uma fala super comovente do momento que a Laís, né, que é uma das autoras de filme, conta que a mãe dela ficava perguntando: o que você vai fazer no computador? O que tanto você fica fazendo aí no computador? Aí quando ela finalmente, né, mostrou um dos filmes dela para a mãe, ela falou: agora eu entendi. Agora eu entendi o que você tanto faz. Né? E, tipo, é aquela coisa, a constatação de que as pessoas precisam se ver, né? A gente precisa ter esse lugar da representatividade no cinema, e que isso constrói outras formas de se relacionar e de construir territorialidade, de se relacionar com a própria cidade e com a periferia. Então, é um pouco essa ideia assim que eu quis trazer, e seguimos conversando aí no debate. Obrigado, Renata, pela apresentação.